E aí, futuros PMRN que assistem o meu canal, seja bem-vindo para mais um vídeo. Estamos fazendo aí um bloco de vídeos de resolução de questão só da IBFC. Se você não viu o meu primeiro, meu segundo, meu terceiro vídeo, para agora. Vai lá no meu primeiro, segundo, terceiro vídeo e assiste, porque estamos batendo todo o edital com relação ao tema direito constitucional. Então, a gente já viu dos princípios fundamentais, a gente já viu dos direitos e garantias fundamentais, dos direitos sociais e hoje, especialmente, nacionalidade. Tá certo? Eu sou o professor Luiz Paulo, professor de Direito Constitucional, cabo da Polícia Militar do Estado de Pernambuco, e estarei com vocês rumo a essa missão da PMRN, tá certo? Hoje vamos resolver questões, como sempre, da IBFC, tá certo? Eu vou te pedir, pega esse link aqui do YouTube, joga nos grupos aí das pessoas que vocês conhecem que vão fazer esse concurso, tá? E deixa esse like aí, meu irmão, porque aí o vídeo é impulsionado. Deixa um like aí, compartilha, comenta, é de graça. É de graça, parceiro. Tá certo? Beleza? Deixa eu espelhar minha tela aqui para vocês. Chegamos, né? Chegamos. Ó, banca IBFC, Polícia Civil da Bahia. Vamos ver se cobraram algo pesado, né? Vamos ver se pediram coisa pesada, né? Acho que não. Vamos lá. No que tange às disposições constitucionais sobre nacionalidade, assinale a alternativa em que será declarada a perda da nacionalidade. Ó, será declarada a perda da nacionalidade. Ele quer uma hipótese. Brasileiro que não exerce a capacidade eleitoral ativa por 15 anos consecutivos, existe isso na letra da lei? Não, né? Não existe isso. Brasileiro que adquirir outra nacionalidade, caso haja imposição de naturalização pela norma estrangeira ao brasileiro residente em estado estrangeiro como condição para a permanência em seu território ou para o exercício de direitos civis. Muito pelo contrário. Se um brasileiro mora na Argentina e a Argentina diz assim, ó, brasileiro, tu quer permanecer aqui, tu quer ter direitos civis, tu vai ser obrigado a ter a nacionalidade argentina. Nesse caso, se ele adquire a nacionalidade argentina, ele não perde a brasileira. Por quê? O Estado argentino está impondo para que o brasileiro exerça direitos civis. Então, nesse caso de imposição pela norma estrangeira, o brasileiro não perde a nacionalidade brasileira, tá certo? Letra C. Brasileiro que tiver cancelada a sua naturalização por sentença judicial em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. Perfeito, tá? Isso aqui é para brasileiro naturalizado. Se ele faz alguma coisa que é considerada uma atividade nociva ao interesse nacional e somente por trânsito em julgado, ele tem a sua naturalização cancelada, tá? Isso aqui serve para brasileiro naturalizado. Porque se você for brasileiro nato e praticar uma atividade nociva ao interesse nacional, você vai para a cadeia no Brasil mesmo, tá? Isso aqui é para naturalizado. Ó, letra D, brasileiro que adquirir outra nacionalidade, caso haja reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira, ele não perde. Por exemplo, vamos dizer que dois italianos estão no Brasil, de férias, né? Se o menino nascer aqui, o menino é brasileiro nato, estrangeiro no Brasil, de férias, o menino nasceu aqui, é brasileiro nato, tá? Só que a Itália adotou o critério jus sanguinis. Vocês sabem que existe o critério solis, ius solis, é o direito solo, e ius sanguinis, direito do sangue. O Brasil adotou, em regra, o ius solis, nasceu aqui, é brasileiro nato, mas, excepcionalmente, adotou também o jus sanguinis, tá? De maneira excepcional. A Itália, por sua vez, adotou o jus sanguinis. Então, por exemplo, vem um italiano para cá, com sua esposa. O menino nasceu aqui, eles estão de férias. Ora, o menino é brasileiro nato. Só pelo critério jus sanguinis, ele é também italiano nato. Por quê? A Itália adotou o critério jus sanguinis. Tá certo? Beleza? Foram para a Itália. Quando chega na Itália, a lei da Itália vai dizer, ei, tu é brasileiro nato, né? Nascesse lá, né? Mas pela lei estrangeira, pela nossa lei aqui, tu também é italiano nato. Então, é um reconhecimento de nacionalidade pela lei estrangeira. Tranquilo? Desse modo, ele não perde a sua condição de brasileiro, tá? Letra E. Brasileiro que não exerce a capacidade eleitoral passiva por 10 anos consecutivos. Isso aqui não existe em letra da lei. Nem a letra E, nem a letra A existe em letra da lei. Questão, portanto, gabarito, portanto, letra C, moleza, investigador de Polícia Civil. Se eu soubesse, eu tinha feito esse concurso, que eu teria passado, tá? Vamos para mais uma questão.
São privativos de brasileiro nato os cargos. Ele quer saber que são os cargos que só podem ser ocupados por brasileiros natos, tá? É aquele mp3.com. M de ministro do Supremo, P3, presidente, vice-presidente, presidente da Câmara e presidente do Senado. C, que é o mp3.com. C, carreiras diplomáticas. O, oficiais das Forças Armadas. E M, ministro do Estado da Defesa. Não é ministro de Estado, é ministro do Estado da Defesa. Tem que dizer assim, defesa. Porque existe ministro do Estado da Justiça, da Economia, é ministro de Estado da Defesa. Tranquilo? Por quê, professor? Esses cargos são de brasileiro nato. Ora, imagina a gente colocar um estrangeiro, um brasileiro naturalizado, que também é estrangeiro, né? Ele é naturalizado, ele também é estrangeiro. Como presidente da República, como presidente do Senado, como presidente da Câmara. Cargos do poder supremo da nossa nação. Não tem como, né? Imagine você botar um estrangeiro, por exemplo, um argentino que se naturalizou brasileiro como ministro do Estado da Defesa. Cara que também tem poder sobre as Forças Armadas. Imagine esse argentino. Aí o Brasil entra em guerra com a Argentina. E aí? Fica difícil ou não fica? Então, os cargos de poder supremo dentro da República Federativa do Brasil são ocupados apenas por brasileiros natos, tá? Como ministro do Supremo, presidente, vice-presidente da República, presidente do Senado, presidente da Câmara, carreiras diplomáticas, oficiais das Forças Armadas e ministro do Estado da Defesa. É o mp3.com. Você não erra nunca, anota aí no teu material, mp3.com, tá? Ó, letra A, de oficial das Forças Armadas e de carreiras diplomáticas. Já acertamos. Esses dois cargos só são ocupados por brasileiros natos e somente por brasileiros natos, tá? Professor, ministro da Justiça, pode ser um brasileiro naturalizado. Ministro do Estado da Defesa e deputado federal. Deputado federal pode ser um brasileiro naturalizado. Ministro do Supremo, sim. E presidente do Banco Central pode ser um brasileiro naturalizado. Gabarito, portanto, letra A. Beleza? Pegou? Faz a anotação aí, não erra nunca, tá? A IBFC gosta de cobrar essas situações. Vamos para mais uma questão. Prefeitura de Contagem, advogado. Uma questão de advogado. Vamos ver se a IBFC meteu louco, meteu a sesta. Vamos lá. A Constituição Federal da República reconhece como brasileiros natos. Quer saber quais são os brasileiros natos? Aqueles que, segundo a lei, obtiveram a nacionalidade brasileira. Olha para cá. A condição de nato, ser brasileiro nato, né, essa nacionalidade, ela é uma nacionalidade primária, originária e involuntária. Por quê? Porque o Estado te impõe a condição de nato no teu nascimento, sem saber se tu quer ser ou não. Por quê? Porque os Estados são soberanos para decidir quem é nato, quem é naturalizado. Tá? Olha para aqui para a questão. Obtiveram a nacionalidade brasileira. Se a condição de nato é involuntário, quando você obtém uma nacionalidade, é voluntário ou involuntário? É voluntário, né? Então não bate com a condição de nato. É uma nacionalidade primária, originária e involuntária, porque o Estado impõe de maneira unilateral. Beleza? Ele quer os brasileiros natos. Vamos dar ele os estrangeiros de dupla nacionalidade, residente na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos ininterruptos e sem condenação penal. Talvez faltou esse trecho aqui, tá? Portanto, não está certo. Está incompleto, tá? Mas como é estrangeiro, não tinha como ele ser nato, tá? Se é estrangeiro, não tem como ser nato. Ele pode ser naturalizado. Tranquilo? Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles estejam a serviço da República Federativa do Brasil. Gabarito, portanto, letra C. Por quê? Imagine você. Seu pai é brasileiro, tá? Seu pai é brasileiro. Viajou para a Argentina a serviço do Banco Central. Vamos dizer que teu pai é presidente do Banco Central. Viajou para lá. Se casou com a Argentina e você nasceu. Por seu pai estar a serviço da República Federativa do Brasil, você, ao nascer, automaticamente você é nato. Por quê? Porque o seu pai está a serviço da República Federativa do Brasil. Tranquilo? Beleza?
Se o pai ou a mãe está a serviço da República Federativa do Brasil, o filho, no momento do nascimento, ele já é nato, sem precisar de nada. Beleza? Letra D. Os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residente na República Federativa do Brasil há mais de 10 anos. 10 anos não, né? 15 anos. 15 anos, há mais de 15 anos, e ininterrupto e sem condenação penal. Tá certo? Fácil, né? Seria advogado, pô. Era para ter feito esse concurso aqui em Minas Gerais. Mais uma. Prefeitura de São Gonçalo, auditor fiscal do Tesouro Municipal. Uma questão de auditor. A IBFC, vamos ver? A lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo nos casos previstos da Constituição. Assinala uma alternativa que apresenta cargo de brasileiro nato, privativo de brasileiro nato. Olha lá, o mp3.com. Conforme as disposições constitucionais. Vamos lá. Vereador. Vereador pode ser nato ou naturalizado. Tanto faz. Prefeito. A mesma coisa. Oficial das Forças Armadas. Esse cargo aqui, olha para cá. Só pode assumir brasileiro nato. Imagine você comigo, um argentino sendo general das Forças Armadas, né? O general é um oficial. Imagine comigo, ele é argentino, aí ocupou general das Forças Armadas. Aí o país entrou em confronto com a Argentina. Ele vai ficar doido, porque ele é oficial das Forças Armadas do Brasil, tá? General, mas ao mesmo tempo ele é argentino. Ele vai ficar do lado de quem? Então, por esse motivo, por ser um cargo de poder, um poder supremo dentro da República Federativa do Brasil, não pode ser dado a brasileiro naturalizado. Tem que ser nato, puro, tá certo? Governador. Governador pode ser nato ou naturalizado. Gabarito, portanto, letra C, mp3.com. Beleza? Deixa eu ver aqui. Auxiliar legislativo. Olha. Leia atentamente os itens abaixo e assinale a alternativa correta, como é designado o sujeito que não tem nacionalidade. Aquele cara que nasceu, ele não é nem angolano, ele não é italiano, ele não é brasileiro, ele não tem nacionalidade. Vamos ver? Apátrida ou estrangeiro residente, apátrida ou imátulos, nacional inato, pátrida optante, nacionalidade vazia. Gabarito, portanto, letra B, tá certo? A pessoa que não tem nacionalidade, a pessoa que não tem pátria, vamos dizer assim, não tem nacionalidade. A gente chama ela de apátrida ou imátulos. Professor, me dá um exemplo, os refugiados que saem ali do continente do Oriente, né? Dos países pobres, da África, e foge para a Europa. Tá? Chega lá, tem um filho. O menino é o quê? O menino é europeu ou ele é nacional de Angola? Vamos dizer assim, se os pais forem de Angola. Então, é uma complicação, é uma falta de humanidade. Tá? Então, portanto, os países do Ocidente têm trabalhado em cima disso, para que as pessoas que sejam refugiados, quando fujam para a Europa, não sejam imátulos, uma apátrida, porque é uma falta de dignidade humana, não é isso? Gabarito, portanto, letra B. Vamos ver, procurador do município. Essa aqui eu vou errar. Só vou errar. Questão de procurador, eu vou errar. Vamos lá. No que diz respeito à nacionalidade, assinale a alternativa correta. Ele quer a correta, vamos dar a correta a ele. São brasileiros naturalizados, os nascidos em país estrangeiro, filho de mãe brasileira, uma vez registrado no respectivo consulado brasileiro. Não. Se você nasceu num país estrangeiro, numa Argentina da vida, a partir do momento que você nasceu, a sua mãe pegou toda a papelada na maternidade e levou, sua mãe não, seu pai, que sua mãe está em recuperação. Seu pai levou toda a papelada da maternidade, levou para um consulado brasileiro. Chegou lá, a partir desse registro, o menino é brasileiro nato. Por quê? Ele é filho de pai ou mãe brasileiro. Tranquilo? Então, ele não seria brasileiro naturalizado, como a questão diz. Seria brasileiro nato, a partir do respectivo registro no consulado brasileiro ou numa repartição competente. Tá? Letra B. São considerados brasileiros natos os que nascem em território nacional. Sim, ius solis. A menos que, exceto, tratando-se de filhos de pais estrangeiros, estejam estes, os pais estrangeiros, a serviço de seu país. Gabarito, portanto, letra B. Por quê? Porque, vamos dizer o seguinte, vem dois argentinos, uma mulher e um homem, a serviço da Argentina para o Brasil. Chegou aqui, o bebê nasceu. O bebê é o quê? O bebê é estrangeiro. Por quê?
Porque os dois argentinos, o pai e a mãe, estão a serviço da República Federativa da Argentina. Veio para cá. O menino nasceu aqui, é estrangeiro. Agora, se os pais são uruguaios, vieram a serviço da Argentina para o Brasil. Se o menino nascer aqui, o menino é brasileiro nato. Por quê? Porque você tem que vir a serviço do seu país. O estrangeiro tem que vir a serviço do seu país. Se ele é uruguaio e vem a serviço da Argentina para o Brasil, o menino vai nascer, o menino vai ser nato. Por quê? Os pais não estão a serviço do seu país, estão a serviço de outro país. Então, só vale quando o estrangeiro está a serviço do seu país. Tranquilo? Vou para mais uma questão. A Constituição Federal do Brasil diferencia a nacionalidade brasileira, dividindo-a como brasileiros natos, brasileiros naturalizados ou quase nacionalidade. Dessa forma, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta. Ele quer a correta, tá? Vamos fazer essa questão? Vamos ver se está correto isso aqui. Item 1. Os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país, são brasileiros natos. Deixa eu dar uma olhada de novo aqui. Os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, sim, desde que estes não estejam a serviço de seu país, serão brasileiros natos. Correto. Os estrangeiros que vêm para cá de férias e o menino nasce no Brasil, o menino é brasileiro nato. Agora, os estrangeiros que vêm para cá a serviço do seu país, o menino nasce, o menino é estrangeiro. Tá certo? Então, esse item 1 está correto. E eu vou por eliminação, quando sou otário. Letra A. Está correta apenas a afirmativa 1. Sei, né? Porque eu não li as demais. Letra B. Está correta apenas a afirmativa 2. Negativo, porque a 1 está correta. Letra C. Está incorreta 3, eu não vi ainda. Está incorreta 4, eu não vi ainda. Estão corretas 1, 2, 3 e 4. Eu ainda não vi todas. 2. São brasileiros naturalizados os que, na forma da lei, adquiriram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de países de língua portuguesa, Guiné-Bissau, Angola, Portugal, Timor-Leste. Exigida aos originários de países de língua portuguesa apenas residência por 1 ano, ininterrupto e idoneidade moral. Correto. Esses países que têm a sua língua portuguesa, Angola, Guiné-Bissau, Timor-Leste, Portugal, só precisa de residência por 1 ano ininterrupto no país e idoneidade moral. Questão correta, tá? Esse item 2 está correto. Eu elimino qual? Eu elimino nenhuma, né? Beleza. 3. São brasileiros natos, os nascidos no estrangeiro, de pai ou de mãe brasileira, desde que qualquer deles estejam a serviço da República Federativa do Brasil. Correto. Se meu pai está lá fora e casa-se com estrangeiro e eu venho a nascer, eu sou nato automaticamente, porque meu pai está a serviço da República Federativa do Brasil. A letra C. Está incorreta apenas a afirmativa 3. Errado, está correto. Tá? Letra A. Está correta apenas a afirmativa 1. Não, a 2 e a 3 também está correto. Então, eu fiquei pela quarta, né? O item 4. São brasileiros naturalizados os nascidos no estrangeiro. São brasileiros naturalizados os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente, ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Negativo. Não serão brasileiros naturalizados, tá? Serão brasileiros natos. Então, se essa aqui está errada, então, aqui está dizendo que todas estão certas, eu corto, gabarito, portanto, letra D. Somente o item 4 está errado. Considerando as normas da Constituição Federal, assinale a alternativa correta sobre os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que eles não estejam a serviço de seu país. Ele quer saber se é brasileiro naturalizado, são estrangeiros, estrangeiro naturalizado, estrangeiros natos, misericórdia, estrangeiros natos. E letra E, brasileiros natos. Vamos lá. Considerando que a Constituição fala, assinale a alternativa correta sobre os nascidos na República Federativa do Brasil. O cara nasceu aqui.
ainda que de pais estrangeiros, desde que eles, esses pais, não estejam a serviço do seu país, ou seja, vieram de férias. Se o menino nascer aqui, ele é o quê? Nato, né? Letra E. Vamos para mais um, analista de registro comercial. Considere as regras da Constituição de 88 sobre nacionalidade e assinale a alternativa correta. Vamos lá? Ó, a nacionalidade adquirida, também chamada de secundária, se estabelece necessariamente, obrigatoriamente, pelos critérios da existência de parentesco entre o indivíduo e os pais que já tenham reconhecido a sua nacionalidade. Nada a ver. A nacionalidade adquirida não depende de parentesco. O camarada pode não ter parente nenhum no Brasil, vier para cá, se encaixar nas determinações legais e querer a nacionalidade brasileira, tá? Se naturalizar. O erro da questão é isso aqui, ó, necessariamente. Não depende disso, tá? Letra B. A aquisição de nacionalidade estrangeira por brasileiro não pode lhe representar perda do vínculo desta natureza com a República Federativa do Brasil. Se você adquirir outra nacionalidade e não estiver enquadrado nas disposições do parágrafo 4º do artigo 12, você perde a condição de brasileiro. Professor, mas eu sou nato, tem condições de perder? Sim. O brasileiro nato, ele pode perder a condição de nato se ele adquirir outra nacionalidade e não se encaixar nas determinações do parágrafo 4º. Professor, o brasileiro nato pode ser extraditado? Jamais. Professor, o brasileiro nato pode perder a condição de nato? Sim. Se adquirir outra nacionalidade e não se encaixar nas disposições do parágrafo 4º, inciso 1 e 2. Beleza? Letra C. A nacionalidade originária, ele quer estar falando da nata, originária, primária e involuntária. Se estabelece por fatores alheios à vontade do sujeito. Sim, é imposto pelo Estado. E pode se dar por um ou pelos dois critérios identificados como territorialidade e ascendência. Ou seja, você pode ser nato por dois critérios. É o que a questão está dizendo. Pode ser pelo ius solis, você nasceu no território, ou pode ser pelo ius sanguinis, você é filho de uma pessoa que tem uma outra nacionalidade. Por exemplo, vamos dizer que os pais italianos vieram para o Brasil, estão de férias. O menino nasceu aqui, ele é nato, pelo critério jus solis, nasceu no solo. Mas também é italiano pelo critério jus sanguinis. Então, ou seja, pode se dar por um ou pelos dois critérios, tá? Identificados como territorialidade, jus solis, e ascendência, jus sanguinis. Tá? O Brasil adotou em regra a regra jus solis. Excepcionalmente, pode ser usado o jus sanguinis, tá certo? Então, gabarito, portanto, letra C, alternativa corretíssima. Boa. Um nível maior, que requer um conhecimento maior. Tá? Assinale a alternativa correta sobre o tema da nacionalidade, conforme as regras da Constituição de 88. Ele quer a correta. É brasileiro naturalizado aquele que nascer na República Federativa do Brasil e for filho de estrangeiro em viagem de negócios particulares. Ou seja, o estrangeiro vem para cá, de férias, tá? A negócios. Nasceu aqui é nato. Só não vai ser nato quando os pais vêm para cá a serviço do seu país. Aí será estrangeiro. Mas veio a negócio. De férias. O menino nasceu, o menino é nato, tá? Aqui está dizendo que ele é naturalizado. Letra B. É brasileiro naturalizado aquele que nascer no exterior, sendo filho de diplomatas brasileiros, ou seja, a serviço da República Federativa do Brasil, em viagem oficial à época do parto, não será naturalizado. Seu pai está a serviço da República Federativa do Brasil no exterior, você nasceu, é nato, automaticamente. Letra C, é brasileiro naturalizado aquele que adquirir a nacionalidade brasileira, exigida em qualquer caso apenas residência por um ano ininterrupto e idoneidade moral. Em qualquer caso, não. Esse caso aqui é para os originários de língua portuguesa, tá? Se não for originário de língua portuguesa, outro estrangeiro, por exemplo, da Síria, que não fala o português, ele vem para cá, ele precisa de mais de 15 anos ininterruptos e sem condenação penal. Tranquilo? Letra D. O brasileiro nato é aquele que nasceu no estrangeiro, filho de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que ambos estejam a serviço da República Federativa do Brasil. Desde que ambos não. Desde que um ou outro. Pode ser o teu pai ou pode ser a tua mãe. Ou pode ser os dois. Mas a questão está dizendo que tem que ser ambos. Não. Ou um ou outro. Tá?
Sobrou só a letra E. É brasileiro nato aquele que nascer na República Federativa do Brasil e for filho de estrangeiro em viagem de turismo. Correto. Dinheiro de negócio, atividades particulares, indústria privada, férias. O menino nasceu aqui, o menino é nato. Tá? Segundo a Constituição Federal, do capítulo da nacionalidade, são cargos privativos de brasileiro nato, exceto. Existe um cargo aqui nessas alternativas que não é de brasileiro nato. Presidente do Supremo Tribunal Federal, ora, né? Porque para ser presidente tem que ser um ministro. Então, o ministro do Supremo é cargo privativo de brasileiro nato. Oficiais das Forças Armadas, sim. Ministro de Estado da Justiça, aqui pode ser um estrangeiro, tá? Pode ser um brasileiro naturalizado, perdão. O que é cargo de brasileiro nato, privativo de brasileiro nato? É ministro de Estado da Defesa, não da Justiça. Aqui pode ser um nato ou um naturalizado. Deixa eu ver o horário aqui. Tá. Em relação aos direitos de nacionalidade previstos na Constituição, assinale a correta. Ele quer a correta. Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que tiver cancelado a sua naturalização, por decisão do presidente da República. Não, por decisão judicial. São brasileiros natos, nascidos nos estrangeiros, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Se ele quer a correta, essa é a correta, conforme letra da lei. Tá? São brasileiros natos os estrangeiros de qualquer nacionalidade. Ora, se é estrangeiro de qualquer nacionalidade, brasileiro nato não, tá? Residente na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos, ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeira a nacionalidade. Se ele vai requerer a nacionalidade, é de forma voluntária. E a condição de nato é involuntário, é o Estado que te impõe. Aqui, ó, são brasileiros natos. Se ele vai requerer, ele vai querer a nacionalidade naturalizada, né? Letra E, faltou a letra E. É privativo de brasileiro nato cargo de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Não, ministro do Supremo Tribunal Federal. Vamos para mais uma. Não é privativo de brasileiro nato cargo de. Ou seja, existe um cargo aqui que pode ser um brasileiro naturalizado ou um nato. Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Essa pode ser ocupada por um brasileiro nato ou naturalizado, tá? Então, não é privativo de brasileiro nato. Pode ser um brasileiro naturalizado. Vamos só para mais essa. Considerando o texto constitucional, indique a opção correta a respeito dos direitos de nacionalidade e cidadania. O brasileiro nato nunca perde a nacionalidade brasileira. Perde sim. Ele não pode ser extraditado. O brasileiro nato nunca pode ser extraditado. Agora, ele pode perder a condição de nato? Sim. Se ele adquirir outra nacionalidade e não se enquadrar nas disposições do parágrafo 4º, inciso 1 ou 2. Tranquilo? B. Ao brasileiro naturalizado é vedado o alistamento militar obrigatório? Vedado? Não. Se ele é brasileiro naturalizado, ele é brasileiro, tá? Completou 18 anos, vai cortar capim, tá? No Exército. O Estatuto do Estrangeiro poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados? Não. Só a Constituição pode fazer isso. Aos portugueses com residência permanente no Brasil, se houver reciprocidade em favor do brasileiro, serão atribuídos direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos que houver expressa vedação constitucional. Corretíssimo. Isso aqui são quase nacionalidade. O português vem para cá, né? E são atribuídos a ele, se houver reciprocidade, se o brasileiro for tratado também bem em Portugal, será dado ao português os direitos do brasileiro naturalizado, tá? Gabarito, portanto, certíssimo. Vamos para mais última, para o vídeo ficar longo, né? Tem gente que não gosta de vídeo longo. A respeito dos direitos de nacionalidade, assinar a alternativa correta. Ao brasileiro naturalizado é vedado filiar-se a partido político. Não, ele é brasileiro, ele pode se filiar a partido político, não tem problema nenhum. Inclusive, pode exercer cargo de governador, prefeito, deputado federal, tá? Em nenhuma hipótese o brasileiro nato perde a nacionalidade brasileira. Perde sim, se ele adquirir outra nacionalidade e não se enquadrar nas disposições do parágrafo 4º do artigo 12. A lei poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados. Errado, só a Constituição. Havendo reciprocidade em favor dos brasileiros,
serão atribuídos aos portugueses com residência permanente no Brasil os mesmos direitos inerentes aos brasileiros, salvo os casos em que houver expressa vedação constitucional. Corretíssimo. Tá? É a quase nacionalidade. Acabou as questões, velho. Eita, 28 minutos, deu tempo. Senhores, muito obrigado por permanecer até aqui. Sou Cabo Paulo Araújo, professor de Direito Constitucional, Direito Administrativo, Direito Penal e cabo da Polícia Militar do Estado de Pernambuco. E estarei aqui com vocês rumo a essa aprovação. Deixa o like aí, compartilha, joga nos grupos, tá? Deus abençoe a todos. Espero em Deus estar na próxima aula vendo o tema Direitos Políticos. Fui, meu parceiro!